O asfalto fervia em mais um dia abafado no Rio de Janeiro. Entre buzinas e motos costurando no trânsito, havia um homem que parecia igual a todos os outros. Nome de batismo: Marcelo Alves de Oliveira. Mas nas ruas estreitas, nos becos onde o silêncio grita mais alto que os tiros, ele já era chamado de Marcola. E esse apelido não nasceu por acaso. Marcelo viera de longe, do interior de Minas, com o sonho simples de ganhar a vida trabalhando. Encontrou no Uber Moto o sustento diário, levando de executivos a entregadores, sempre com pressa, sempre calado. Mas o que ninguém sabia era que ele carregava nas costas uma dor que não cicatrizava. Uma tragédia enterrada junto com a esperança de uma vida comum. A rotina dele era discreta. Jaqueta preta, capacete fechado, celular preso no guidão e corridas de sol a sol. Quem olhava de fora enxergava apenas mais um motoboy no meio da multidão. Mas por trás daquele olhar duro havia uma chama que queimava dia e noite. Uma chama alimentada pela lembrança de uma perda que jamais deixou de perseguir seus passos. Tudo começou numa tarde que parecia qualquer outra. Marcelo tinha acabado de deixar uma passageira na Zona Norte quando recebeu uma ligação que mudou sua vida para sempre. O irmão mais novo, Mateus, fora morto em um assalto forjado por criminosos que dominavam a área. A polícia registrou como latrocínio. Mas ele sabia. Não foi acaso. Foi execução. A partir daquele dia, Marcelo não foi mais o mesmo. O capacete fechado se tornou sua máscara. O silêncio, sua maior arma. E o apelido Marcola ganhou outra conotação. Não era mais apenas um nome de rua, mas a marca de alguém que carregava em si a mistura perigosa de raiva e justiça. O Uber Moto comum havia desaparecido. E ali nascia a lenda que ecoaria nos becos do Rio. O justiceiro que, entre uma corrida e outra, começaria a escrever sua própria lista de vingança. Quem conheceu o Marcelo já não reconhecia o Marcola. E quem ouviu falar do Marcola sabia que a cidade nunca mais seria a mesma. E você já passou por uma injustiça tão grande que mudou para sempre quem você era? Conta nos comentários. As vielas do Rio têm vida própria. Cada barulho carrega um aviso, cada silêncio esconde uma ameaça. No dia a dia da comunidade, o rádio dos traficantes é lei, a sirene da polícia é sentença, e a ausência de ambos é apenas a calmaria antes da próxima tempestade. Foi nesse terreno instável que Marcola aprendeu a sobreviver. Trabalhando como Uber Moto, ele percorria rotas que muitos evitavam. Sabia o horário em que os becos ficavam perigosos, quais ruas eram atalhos e quais eram armadilhas. O olhar treinado decifrava até o movimento de uma cortina aberta fora de hora. Era nesses detalhes que se revelava quem mandava e quem obedecia. Na favela, todos se conhecem, mas nem todos se falam. Marcola era um desses rostos que passava batido. Cumprimentava com a cabeça, mas não puxava assunto. A confiança se mede no silêncio, e ele sabia que falar demais podia custar caro. Cada corrida concluída era uma vitória invisível em meio ao caos. O ambiente moldava os homens como o calor molda o ferro. Alguns viravam soldados, outros reféns. Poucos conseguiam ficar no meio. Marcola fazia parte desse grupo raro. Não escolhia lados, mas também não abaixava a cabeça. Essa postura gerava respeito, mas também olhares desconfiados de todos os cantos. Os mais velhos da comunidade diziam que ninguém vive ali sem carregar cicatriz. Uns tinham marcas no corpo, outros na alma. Marcelo carregava as duas. O trânsito infernal era só a fachada de uma vida que escondia mais cicatrizes internas do que arranhões de asfalto. O bairro respirava tensão, e ele respirava junto. A favela, como sempre, era palco de injustiças rápidas e esquecidas ainda mais rápido. Vidas ceifadas se tornavam estatística em relatórios que nunca chegavam a lugar nenhum. Marcola sabia disso, mas também sabia que cada injustiça não esquecida virava munição para algo maior. E ele já acumulava pólvora demais no peito. Naquela noite chuvosa, Marcola havia terminado a última corrida quando recebeu a notícia que despedaçou seu mundo. O irmão mais novo, Mateus, havia sido encontrado caído em uma viela, sem carteira, sem celular e com uma marca de tiro certeiro no peito. O registro oficial chamava de latrocínio, mas os moradores cochichavam que não foi assalto comum. Marcelo correu para o hospital, ainda com a jaqueta encharcada e o capacete debaixo do braço.
Encontrou a mãe desesperada, agarrada ao corpo já coberto por um lençol. A frieza do prontuário contrastava com o calor da dor que queimava dentro dele. Ali, percebeu que a justiça não chegaria para quem vivia abaixo das linhas oficiais. Nos dias seguintes, tentou continuar a rotina. Fazia corridas, entregava pedidos, mas a mente estava sempre no mesmo ponto. A esquina onde o irmão tombou. As versões se contradiziam. Os policiais não prestaram atenção, e para o sistema, aquilo seria apenas mais um número em um boletim esquecido na gaveta. O que ninguém via era que dentro dele algo havia se partido. O Marcelo que apenas trabalhava havia morrido junto com o irmão. O vazio deu lugar a uma força estranha, silenciosa, que crescia a cada lembrança. O apelido Marcola deixou de ser apenas nome de rua e se transformou em armadura. Aos poucos, o caderno onde anotava gastos de corrida virou espaço para nomes. Gente que estava ligada ao assassinato, envolvidos direta ou indiretamente, homens que se escondiam atrás da impunidade. As páginas que antes carregavam valores agora carregavam sentenças. Era o início de uma lista que mudaria tudo. O funeral foi rápido, abafado pela chuva e pelo medo. Mas quando Marcola olhou para a cova sendo fechada, não viu apenas terra cobrindo um corpo. Viu a promessa que faria ecoar em cada viela dali para frente. A de que Mateus não seria esquecido. E você? Acredita que uma tragédia pode mudar totalmente quem a gente é? Comenta aí embaixo. O silêncio das noites começou a moldar Marcola. Ele passava horas vagando de moto pelas ruas quase desertas, observando movimentos, registrando rostos, gravando rotas de fuga. Não era mais só trabalho, era estudo. A favela era seu mapa, e cada detalhe anotado virava parte de um plano que crescia dentro dele. O capacete fechado se tornou mais que proteção. Era sua máscara, sua forma de se tornar invisível. Ninguém sabia ao certo se aquele motoboy calado era só mais um trabalhador ou se era o homem que surgia onde a polícia não entrava. O mistério começou a cercá-lo como uma sombra que os becos não conseguiam explicar. Um símbolo começou a nascer sem que ele percebesse. Ao lado dos nomes no caderno, desenhava linhas retorcidas que lembravam uma serpente. Para alguns era apenas rabisco, para ele era sinal de transformação. A cada página preenchida, sentia que já não era Marcelo, mas outra coisa. Uma ideia em movimento. A comunidade começou a notar seu desaparecimento frequente. Marcola sumia por dias, reaparecia exausto, mas com o olhar frio. Não falava com ninguém, mas sua presença carregava peso. Quem cruzava seu caminho entendia que havia algo mudado. O respeito que antes era discreto se transformava em silêncio carregado. Foi numa dessas noites que deixou o primeiro recado. Um muro na parte alta apareceu marcado com tinta preta escorrida, desenhando a mesma serpente que carregava no caderno. Não havia nome, não havia explicação, apenas o sinal. E no morro, sinais falam mais alto que palavras. Marcola não precisava anunciar quem era. A própria favela começou a espalhar. O Uber Moto calado agora tinha outro rosto, o do justiceiro que ninguém via agir, mas todos sabiam que estava ali. Nascia assim, o símbolo que atravessaria fronteiras invisíveis entre medo e respeito. A primeira movimentação aconteceu numa quarta silenciosa, depois da chuva. Marcola esperou o momento em que o alvo baixava a guarda ao sair do bar. A rua estava meio vazia, só um cachorro revirando lixo na calçada. 2 passos, uma palavra ao ouvido. Um disparo curto, seco, definitivo. Ao lado do corpo, uma folha com a serpente desenhada em tinta preta. No dia seguinte, outro nome riscado do caderno virou boato nos becos. Diziam que um motociclista sem placa passara como sombra na curva. Ninguém viu o rosto. Todos viram o silêncio que veio depois do barulho. A notícia correu mais rápido que os rádios e mais fundo que os gritos. A favela aprendeu o símbolo antes de saber a história por trás dele. Os métodos eram frios, calculados, sem espetáculo, sem piedade. Marcola estudava rotas, horários, hábitos, fraquezas e saídas. Nada de perseguições longas, nada de tiros no escuro sem motivo. Era aproximação curta, execução limpa e sumiço em segundos. A impressão que ficava era de que ele conhecia cada esquina por dentro. Em pouco tempo, 3 alvos ligados ao crime local caíram em sequência. Os muros começaram a receber a serpente, sempre escorrida,
sempre recente. O bar da praça sussurrava teorias enquanto o café passava no balcão. Uns diziam que era ex-policial, outros juravam que era só vingança. Todos concordavam numa coisa: o medo tinha trocado de lado. A resposta veio dos dois lados com a mesma urgência e com mais ódio. O tráfico queria pôr preço no motoboy sem placa e sem passado. A polícia subiu o morro tentando ser dona do silêncio que não controlava. Marcola, porém, não mudou a cadência nem o código que o regia. Só nomes da lista. Só quem apertou gatilhos e autorizou tragédias. E você, olhando para suas próprias cicatrizes, chamaria isso de justiça ou de mais dor? Comenta o que você já viu que nunca virou manchete, mas marcou sua vida. Quando a rua decide falar, ela fala com sinais que ninguém traduz no jornal. Qual foi o sinal que te fez mudar quem você era e de onde você veio? Compartilha nos comentários. Porque outras histórias começam quando alguém tem coragem de contar. Os sinais começaram a transbordar os limites da favela, pintando a cidade como se fossem cicatrizes espalhadas por onde a serpente passava. Viadutos, muros de escolas abandonadas, passarelas e até túneis de trânsito receberam a marca preta escorrida. Não era apenas um desenho, era uma assinatura silenciosa. O símbolo carregava medo para uns e esperança para outros. Marcola já não precisava se apresentar, pois o próprio asfalto fazia sua propaganda. As conversas em rodas de bar e nos programas de rádio tratavam o assunto como lenda urbana, mas os detalhes eram sempre os mesmos, como se viessem de uma fonte única. O motoqueiro sem placa que surgia do nada, derrubava alvos estratégicos e sumia antes do primeiro grito ecoar. A mídia desconfiava, mas não podia ignorar a sequência de mortes com a mesma marca registrada. O mito se consolidava cada vez que o silêncio ocupava o espaço da verdade. A escalada da lenda não estava apenas na repetição dos símbolos, mas na precisão dos ataques. Cada passo era estudado, cada esquina era reconhecida dias antes, cada alvo era seguido em silêncio até o momento certo de agir. Não havia improviso, apenas estratégia e disciplina. Quem conhecia o modo como o crime operava sabia que ali havia mais que sorte. Marcola construía sua reputação com a calma de quem não tem pressa. O efeito psicológico foi ainda maior que os atos em si. Traficantes começaram a andar com medo de sombras. Policiais desconfiavam uns dos outros. Comerciantes comentavam baixinho o nome proibido. O simples rumor da presença dele bastava para esvaziar ruas inteiras. Era como se a cidade tivesse ganho um novo fantasma. Um que não precisava de correntes para assustar. A serpente pintada bastava para fazer multidões se calarem. As autoridades tentaram abafar os acontecimentos, mas o pânico crescia sem controle. A polícia aumentava as operações e fechava acessos, mas nunca encontrava nada além do rastro pintado. Os traficantes intensificavam as rondas internas, mas sempre havia um buraco no esquema. Marcola estudava cada movimento e explorava cada brecha. Quanto mais caçado era, mais o mito se fortalecia, pois escapar também era parte da lenda. Naquele momento, a serpente já não representava apenas vingança pessoal, mas uma ideia maior que o próprio homem por trás do capacete. Era o retrato daquilo que todos sabiam e não podiam falar. A corrupção que atravessava farda e rádio, a impunidade que enterrava inocentes. O símbolo não pertencia mais só a Marcola, mas à própria favela. E quando um mito deixa de ser individual para se tornar coletivo, nenhum sistema consegue apagá-lo. As noites sem sono começaram a pesar sobre os ombros de Marcola. Ele passava horas em um quarto fechado, apenas com o rádio de pilha ligado, ouvindo operações e boatos que circulavam pelo morro. O barulho da chuva batendo na telha misturava-se ao eco das lembranças do irmão caído. Cada silêncio do rádio parecia zombar da dor que não cessava. O corpo dele permanecia firme, mas a mente já carregava rachaduras profundas. Um erro mudou o rumo da lenda e trouxe a primeira dúvida real. Em meio a uma perseguição rápida, um disparo ricocheteou e atingiu uma criança de raspão. Não foi fatal, mas a cena da mãe desesperada o fez tremer. Pela primeira vez, ele encarou o reflexo distorcido do que poderia se tornar. A imagem de Mateus não o acalmou, apenas aumentou a culpa. E a serpente, antes símbolo de justiça, virou também um espelho incômodo. O isolamento se intensificou.
Marcola deixou de frequentar os mesmos becos. Evitava até os colegas mototaxistas que antes o respeitavam. Os poucos olhares que cruzava vinham carregados de medo. Já não era apenas o trabalhador calado que buscava respostas, mas uma sombra que todos evitavam. A solidão cresceu junto com a sensação de estar se afastando do humano. O mito se expandia, mas o homem por trás dele se corroía lentamente. Havia momentos em que ele pensava em desistir, queimar o caderno, apagar os sinais e abandonar o caminho de sangue. Mas sempre que a dúvida se insinuava, bastava olhar a foto amassada do irmão para reacender o propósito. A vingança não permitia recuos, pois cada nome ainda vivo era uma afronta. O dilema o consumia entre a promessa feita no enterro e a consciência de que poderia virar o mesmo monstro que combatia. Em cada novo alvo, o tempo de planejamento aumentava. Não era mais apenas sobre executar, mas sobre decidir se valia a pena seguir. As lágrimas que nunca deixava cair escorriam em forma de silêncio mais pesado. A comunidade já não o via como herói, e nem como inimigo, mas como algo no meio, indefinido. Essa ambiguidade corroía a imagem que ele tinha de si mesmo. O mito crescia, mas a alma encolhia a cada passo dado. O peso da missão ficou maior que a própria dor. Marcola entendia que poderia eliminar todos os nomes, mas jamais apagaria o vazio deixado. A serpente que pintava nos muros não era mais apenas ameaça, mas também confissão. O justiceiro temido já não sabia se era caçador ou presa de si mesmo. A favela observava, calada, esperando o próximo movimento. E você, já sentiu medo de se tornar aquilo que mais odiava? Comenta sua visão, porque às vezes dividir a dor é a única forma de não carregar sozinho. O último nome da lista não era apenas mais um homem, era parte de um sistema que decidia quem vivia e quem morria nas vielas do Rio. Marcola sabia que esse alvo não carregava pistola na cintura, mas assinaturas em papéis que custavam vidas. Ele passou dias observando movimentos em prédios luxuosos, estudando rotinas de políticos e seus seguranças. Cada detalhe anotado no caderno era um lembrete da promessa feita no túmulo do irmão. O justiceiro se preparava para o confronto mais difícil de todos. A noite escolhida trouxe o silêncio típico que precede as grandes tragédias. Marcola vestiu a jaqueta gasta, ajustou o capacete e guardou o caderno no bolso. Não levava apenas arma, mas uma história inteira de dor e perda. A cidade seguia seu ritmo, buzinas e sirenes se misturando, enquanto ele atravessava ruas como sombra. A moto parecia deslizar entre avenidas, invisível para os olhos que não sabiam o que estava por vir. O destino era certo, e ele não podia voltar atrás. O encontro aconteceu em frente a um hotel luxuoso, onde o último nome participava de uma reunião fechada. Marcola aguardou na penumbra, observando seguranças distraídos e carros blindados chegando. O alvo saiu em meio a risos e cumprimentos, sem imaginar que sua sentença já estava escrita. Não houve barulho de tiro, apenas o som da moto acelerando. Na manhã seguinte, o símbolo da serpente apareceu pintado na entrada do prédio, negro e escorrido como sempre. A cidade entendeu o recado. Após esse ato, Marcola desapareceu de vez das ruas. Não havia mais corridas de moto, nem olhares calados nos becos. O mito se dissolveu em boatos. Uns diziam que fugira para o interior, outros juravam que havia sido morto em silêncio. O que restava era a marca pintada em muros e memórias. A favela comentava baixinho, como quem teme despertar algo adormecido. O silêncio se tornou a única resposta para a pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. No entanto, a lenda cresceu. Crianças desenhavam a serpente em cadernos, velhos comentavam sobre justiça que não vem da lei, e jovens repetiam que o medo havia trocado de lado. Marcola já não era apenas homem, mas ideia. Uma sombra que caminhava entre mito e verdade, sustentada por memórias de quem viu ou apenas ouviu falar. A justiça oficial continuava ausente, mas a lembrança do justiceiro seguia pulsando. O eco de sua voz não estava nos rádios, mas nos muros. E você? Acredita que uma lenda pode desaparecer ou ela continua viva na memória de quem viveu a dor? Comenta nos comentários o que pensa, porque sua visão também faz parte dessa história. Às vezes,
Dividir o peso é a única forma de impedir que ele nos destrua por dentro. A favela aprendeu que justiça pode surgir onde menos se espera, e mesmo que o Marcola tenha sumido, sua serpente segue pronta, enrolada, esperando o momento de voltar a morder.